Aqui eu tô bem posicionado. Beleza. Vamos começar a falar sobre planejamento. Então, a ideia dessa aula é a gente falar a respeito desse terceiro conteúdo mais específico. A gente já falou de percepção, então foi a aula que teve há 2 semanas atrás, foi uma aula presencial, mas que eu coloquei os vídeos lá, os vídeos estão disponíveis no AVA. E também a gente teve a aula da semana passada, que está disponível no AVA, sobre localização e mapeamento, certo? Essa aqui, então, a gente vai falar da terceira parte do loop, vamos chamar assim de autonomia, que vai da percepção, passa pela localização e mapeamento, e, por fim, fala em tomada de decisão. A tomada de decisão mais simples que a gente pode ter é planejar o movimento, é definir o que o robô vai fazer, para onde ele vai e como ele vai. Está bastante associado com o que a gente tem nos projetos lá do projeto final, o trabalho final, vamos chamar assim, da disciplina. Então, a ideia era mover os robôs. Embora os trabalhos da disciplina, geralmente, eles incluem tudo. Eles incluem um pouco de percepção, incluem um pouco de localização e mapeamento um pouco menos, não é necessário. Dá para fazer os trabalhos, geralmente, sem se localizar ou sem mapear muito perfeitamente. Mas planejamento precisa fazer. Precisa sair de um ponto e chegar a outro. E sair de um ponto e chegar a outro é o que a gente vai chamar de planejamento de movimento. Vale lembrar que a gente tem uma variação do planejamento de movimento, que a gente chama de planejamento de trajetória. O que é a diferença desses dois caras? Planejamento de movimento, eu estou focado no caminho que eu vou seguir, certo? Mentira. Por que eu estou mentindo? Porque, na verdade, o planejamento de movimento, que é o que está escrito aqui, eu jurava que estava escrito planejamento de caminho, mas está escrito planejamento de movimento, ele é a junção dessas duas coisas. Planejamento do caminho, que é por onde eu vou, e a trajetória, que é como eu vou. Então, a trajetória está associada com, por exemplo, se meu robô faz curva ou não faz. O caminho, ele pode fazer uma curva de 90 graus. O caminho é, vou até a porta, dobro à esquerda, dobro à direita e sigo reto. Agora, a trajetória que eu vou fazer vai depender muito das características do próprio veículo que estou fazendo. Se é um drone, eu vou fazer de um jeito. Se é um veículo terrestre, um carrinho, vai fazer de outro jeito. Se é um carrinho com múltiplas rodas, vai fazer de outro jeito. Então, a trajetória está associada com a dinâmica, com como o robô faz. E o caminho não. O caminho está associado com geometria, por onde ele deveria passar. Mas o planejamento de movimento ele vai incluir esses dois e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui. Eu preciso... Bom, então, para esse conteúdo, a gente tem um livro base aí, que ele é um livro clássico, ele não é um livro novo, eu acho que ele é de 2006, sei lá, deve fazer aí uns bons 15 anos que tem esse livro, mas ele é um livro bastante básico, bastante sim, ele inclui bastante o que a gente vai chamar de técnicas clássicas. Óbvio, tem coisas que estão fora desse livro, mas o básico está dentro desse livro. E o que a gente vai tratar mais especificamente aqui é o capítulo 2 e o 7. Ele tem vários capítulos, com várias variações, tudo focado em robot motion, ou um pouco de motion planning. Certo? Bom, para a gente pensar em planejamento de movimento, a gente precisa entender o que a gente vai chamar de, hierarquia de controle de um robô. Vamos assumir assim. Então, basicamente, vamos enxergar isso como a gente tem um usuário, a gente tem uma tarefa a ser feita, essa tarefa vai virar movimentos desejados. A partir desses movimentos desejados, eu vou ter um controle de movimento, que não está no escopo aqui da disciplina e dessa aula de hoje, mas que é como é que eu vou executar. Isso vai virar o que a gente vai chamar das entradas dos atuadores, ou seja, o sinal elétrico eu vou mandar de fato para os motores, e aí eu vou fazer um robô andar. Então, o robô se movimenta, a gente altera a configuração do ambiente, né? Quando o robô se movimenta, o ambiente muda de algum jeito, certo? E, bom, a partir disso eu vou usar, a gente falou isso na aula lá de percepção, sobre sensores estereoceptivos, eu vou usar sensores que percebam o ambiente para poder atualizar, então, a minha tarefa que eu estou fazendo, definir novos movimentos e assim por diante. Os sensores proprioceptivos, que são os sensores que só olham o robô
como ele está, e não o ambiente à sua volta, eles só olham para dentro do robô, vamos dizer assim, eles ajudam a gente a fechar o que a gente chama de loop de controle de baixo nível. Ou seja, eu controlar o meu robô, por exemplo, na sua orientação, no seu estado. Então, a gente usa os sensores proprioceptivos para fazer este loop. Os sensores estereoceptivos, que têm a ver com o ambiente, os que percebem o ambiente, como uma câmera, um LiDAR, um sonar, eles estão associados com o controle de mais alto nível, o controle da tarefa. Então, a gente aqui nessa aula de hoje, a gente vai estar falando deste controle da tarefa, certo? Então, é esse controle de mais alto nível que eu quero fazer. A gente vai precisar desse controle de mais baixo nível? Sim, vamos precisar. Então, se eu quiser construir um robô do zero, eu vou ter que fazer isso aqui também do zero. Geralmente, esses sensores proprioceptivos a gente vai chamar de INU, então a gente vai usar esse sensor inercial para poder controlar o robô. Mas agora, neste momento, a gente está bastante focado, a gente vai dar bastante atenção a essas tarefas de mais alto nível. Então, o controle da tarefa, como essa tarefa, como a execução dessa tarefa altera o ambiente, eu percebo esse ambiente e assim eu vou atualizando a execução dessa tarefa. Certo, pessoal? Então, essa parte de execução da tarefa, ela naturalmente passa pelo nosso loop lá, o nosso loop de robôs autônomos. Então, perceber, planejar, agir, perceber, planejar e agir. Essa organização de como fazer o perceber, planejar e agir é o que a gente vai chamar de arquitetura robótica, certo? A arquitetura de um robô. Como é que construa um software que controla esse robô? A gente tem uma arquitetura que a gente chama de deliberativa. Essa é a arquitetura mais clássica. Ela parte do princípio que eu percebo, a partir do que eu percebo, eu planejo e eu ajo, certo? O ser humano, a gente passa o tempo todo fazendo essas deliberações. Ah, então agora eu preciso estar na hora, eu preciso ir para a sala tal. Então, eu percebo, fico olhando, me movimento, planejo o que eu quero fazer e vou executando, e aí eu vou olhando, ver se tem alguma coisa na frente e tal. O que acontece é que várias tarefas, essa história de perceber, planejar e agir, ela demora muito. Então, a gente tem outras arquiteturas que a gente chama de reativa. O ser humano, a gente tem uma arquitetura híbrida. Os robôs, geralmente, também são híbridos. Mas o importante agora é vocês entenderem essas diferenças. A arquitetura deliberativa é aquela arquitetura do planejamento. Eu quero planejar que agora eu vou ali na secretaria imprimir uma prova. Então, eu começo a planejar na minha cabeça o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sair pela porta, eu tenho que caminhar, dobrar à esquerda, chegar lá. Isso é uma arquitetura deliberativa. Depois eu executo isso. Por outro lado, a gente sempre tem um instinto reativo, vamos chamar assim. Se nesse caminho eu estou passando e daqui a pouco vem alguém e bate em mim, eu reajo, eu vou para o lado, eu saio da frente, sei lá. Isso não foi planejado. Isso não foi planejado. Isso é o que a gente chama de reativo. Eu reajo. Então, um robô de verdade tem essas duas componentes. A gente sempre tem um componente reativo e componentes deliberativos. Deliberativo é quando eu planejo alguma coisa e reativo é quando eu só reajo. Eu não estou planejando aquilo, não gostaria que aquilo acontecesse, mas se acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que a gente vai chamar de reativo. No reativo, o perceber e o agir, eles têm que ser muito rápido. Ou seja, então, uma coisa clássica que a gente tem em robótica reativa a gente tem uns bumpers. Bumpers é como se fossem umas chavezinhas, que é quando eu bato em alguma coisa, eu tenho que parar. Eu não posso querer passar por cima da parede. Então, a gente sempre tem ali no nosso software uma parte reativa que ela tem prioridade sempre. Se eu bater, eu tenho que parar. Não importa se eu estou planejando, pegar, não sei o quê. Bati, eu parei, por exemplo. Isso a gente vai chamar de arquitetura reativa. E arquiteturas de robôs de verdade, vamos assumir assim, elas sempre têm essas duas. A reativa focada em resolver problemas que eu identifico rapidamente e deliberativa para planejar o que de fato eu vou querer fazer. O que acontece com essas duas? Elas têm características diferentes.
Por isso, elas servem para finalidades diferentes. O deliberativo, eu tenho uma resposta mais lenta. A velocidade de resposta no reativo ela é maior. A minha capacidade de predição do reativo é mínima. Eu só reajo. Eu vejo o que acontece e reajo. Então, eu não predigo nada, né? A capacidade de predição do deliberativo é muito maior. Eu estou predizendo que eu vou ter que ir naquela sala, eu consigo predizer quanto tempo eu vou levar, eu consigo predizer a distância que eu vou percorrer, a quantidade de energia da bateria do robô que eu vou gastar, e assim por diante. Obviamente, quanto mais capacidade de predizer, eu preciso de modelos mais completos e complexos. Então, o robô mais simples que eu posso fazer é um robô 100% reativo. Anda para frente, se bater, dobra para a direita. Então, isso é uma coisa 100% reativa. Eu não planejo nada. Anda e se bater, vai para a direita, por exemplo. Então, eu não preciso de um modelo complexo do meu robô para saber como fazer, como não fazer. Eu preciso, basicamente, nada. Mas também eu tenho pouca capacidade de predição, eu tenho pouco planejamento. Se eu quero planejar mais, se eu quero deliberar mais, eu preciso de representações mais complexas. Eu preciso representar de maneira mais complexa o mundo. Então, no fim das contas, o que a gente tem em robótica são o que a gente chama de arquiteturas híbridas, que são arquiteturas que juntam a reação, a capacidade de reagir a situações inesperadas, com a capacidade de planejar, de pensar, de identificar e fazer o que se quer ser feito. Então, no fim das contas, eu sempre tenho o agir e o perceber de uma maneira meio direta, sendo que nesse meio a gente tem o planejar. Então, eu planejo, mas se eu estou planejando uma coisa e eu vejo que a coisa mudou, eu tenho que reagir. É um pouco isso. Ou replanejar. Eu reajo e depois eu vou replanejando conforme for. Então, eu quero sair daqui e chegar na secretaria do C3. Beleza, eu vou indo. Chego no caminho, vejo que alguém está transportando uma grande caixa que eu não passo na porta. O que eu faço? Tenho que reagir. Eu não vou mais executar aquele plano que foi planejado. Então, eu reajo. Como eu posso reagir? Bom, depende. Eu posso reagir parando. Eu paro e aí talvez eu pense, não, mas espera aí, eu posso fazer a volta, subir a escada e ir até o segundo andar, fazer a volta e ir por cima, porque aqui está fechado esse caminho. Então, eu tenho que reagir e depois eu planejo. Então, os robôs, vamos chamar assim de verdade, o que eles fazem eles implementam arquiteturas robóticas que a gente chama híbrida. Eles têm uma parte reativa, é importante que tenha, não adianta a gente pensar numa arquitetura só que planeje, a não ser que tenha tudo muito controlado, né? Aquele ambiente de mentira, que nada acontece. Ambiente 100% estático, tudo completamente conhecido, aí beleza, eu não preciso reagir muito, talvez só planejar. Mas se eu estou no mundo real em que as coisas inesperadas podem acontecer, eu preciso planejar e ter um reativo aqui para poder reagir a essas situações. Mas, bom, onde é que entra nisso o planejamento de caminhos? Então, o planejamento de caminhos é em a gente definir como a gente pode, de maneira mais adequada, sair de um lugar e chegar a outro. Então, estou pensando em movimento, estou pensando em movimentação do robô. O algoritmo mais simples que a gente tem para resolver esse problema é o que a gente chama do algoritmo do inseto, ou algoritmo do bug em inglês, né? O algoritmo do bug, ele é um algoritmo essencialmente reativo. Ele basicamente vai reagindo. Ele reage ao chegar no alvo. Então, eu reajo, se eu cheguei no alvo, eu sei, cheguei no alvo, eu paro, por exemplo. Mas ele não tem nenhum conhecimento sobre o mapa ou sobre o ambiente. O planejamento, basicamente, ele é baseado em dados sensoriais. Esse é o que a gente vai começar. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre o algoritmo do bug. Mas existem outros algoritmos, tantos de planejamento, que são deliberativos e, inclusive, híbridos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de RLT também, vou falar um pouco mais no fim da aula sobre as árvores de crescimento rápido, embora existam vários outros algoritmos, né? Naquele livro que eu comentei do Chaucer, a gente acha todos esses outros, a estrela, ou D estrela, que é o ambiente dinâmico, roadmaps, campos potenciais e etc. Bom, os algoritmos mais clássicos que não necessitam de mapas, ou seja, não precisa saber o ambiente.
Eu só preciso estar lá e perceber o ambiente. São os algoritmos que a gente chama de bug. Então, esses algoritmos são baseados, inspirados em como os insetos se movimentam, certo? Como é que os bugs, de fato, se movimentam. Os bugs, eles não têm mapas do ambiente, né? Eles vão se mexendo conforme eles vão percebendo o ambiente. Então, se eles veem alguma coisa diferente, alguém se mexendo muito rápido, os insetos, alguns, eles desaparecem, eles somem. Então, eles têm um comportamento, mas eles buscam comida, eles têm alguns comportamentos assim. A gente, por exemplo, tem as formigas, né? As formigas são muito interessantes, eles são insetos também, mas eles têm uma característica diferente. Eles não têm mapas, mas eles constroem pseudomapas usando tal dos feromônios lá. Então, ela vai deixando feromônios e, a partir dessas impressões que ela vai deixando no ambiente, ela sabe se ela já passou por ali, se aquilo ali foi um lugar que ela já andou. Ela não constrói, de fato, um mapa, mas ela tem um comportamento um pouco mais certo do que esses que eu vou mostrar para vocês. Esse, de fato, eu não deixo nenhuma marca no ambiente. Eu não memorizo nada do ambiente. Eu simplesmente movimento no ambiente e entendo ele ali a partir do que eu estou percebendo. Então, a gente tem o algoritmo Bug 0, Bug 1, Bug 2 e o Tangent Bug, que são as melhorias desses algoritmos. Mas todos eles têm vantagens e desvantagens, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, o algoritmo mais básico, eu não lembro se alguém de vocês implementou no trabalho 1 um algoritmo próximo do bug, assim, mas o Bug 0, ele basicamente assume que o robô tem dois comportamentos possíveis. Comportamento 1 é mover-se em direção ao objetivo. Então, por mais que eu não sei onde eu estou, eu sei se eu estou me movendo em direção ao objetivo. Então, por exemplo, vamos assumir um inseto que ele é capaz de sentir o cheiro da comida. O objetivo é a comida, ele está sentindo o cheiro da comida lá. Ele não sabe onde está a comida exatamente, mas ele sabe, ele consegue se mover na direção dos objetivos e ele consegue contornar o obstáculo. Nem que seja, imagina que ele vai encostando no obstáculo e fazendo a volta no obstáculo. Mas ele tem que ser capaz de fazer esses dois comportamentos. Então, esse algoritmo, ele assume isso, então que o robô ele é capaz de se mover na direção do objetivo e que ele consegue contornar obstáculos. Ele assume que o robô é um ponto, então, um ponto sem erro de posição no plano. Ele assume que o robô consegue medir a distância de dois pontos, então eu consigo saber se eu estou mais perto ou mais longe. Eu assumo que o ambiente é fechado ou cercado por paredes. De algum modo, esse ambiente tem restrições, né? Não é infinito, não é um ambiente infinito, que senão eu não conseguiria fazer nada. E ele assume que o robô percebe o ambiente através do tato ou de algum sensor muito simples, ou seja, ele não consegue enxergar longe, ele só consegue enxergar muito perto. Ele só sente se ele está encostando em alguma coisa ou não. Então, lembrando, ambiente fechado, o robô só tem capacidade do tato, ele só consegue tocando. É o robô que ele só toca, ele consegue medir a distância de dois pontos, e ele é e esse robô também ele é capaz, ele é um ponto sem erro de posição. Então, vamos assumir esse cenário aqui, pessoal. Vamos assumir esse cenário, que é um cenário do Bug 0 aqui. Então, eu sei que eu tenho esse ponto de início, e eu sei que eu tenho aquele ponto de final, mas eu não conheço o mapa. Eu não sei esse mapa. Vocês estão olhando, mas o robô ele não conhece. Ele só consegue tocar nos obstáculos e ver se está encostando ou não. Então, ele tem dois comportamentos, como eu falei para vocês. Comportamento 1 é contornar o obstáculo. Ele vai tocando, 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 até que ele nota que ele contornou o obstáculo e ele vai embora. Ele consegue medir a distância e ele consegue ir na direção do alvo. Ele consegue ir na direção do alvo. Então, o que é um caminho para esse algoritmo? É uma sequência de hits e leaves limitadas pelo ponto inicial e final. Então, a gente tem esses dois pontos aqui, que são os pontos em que eu encosto no obstáculo, e o ponto de leave, que é o ponto em que eu saio do obstáculo. Agora vai ficar um pouco mais claro. Mas, basicamente, tem esses pontos. Então, o que acontece? Basicamente, eu começo com o comportamento move-se em direção ao alvo. Certo? Se eu encontrar um obstáculo, esse é o algoritmo, no fim das contas. Se eu encontrar um obstáculo, sigo a borda do obstáculo até poder me mover na direção do alvo novamente, e assim eu vou.
Então, o que esse algoritmo, o robô, vai fazer? Então, ele vai na direção do alvo. Lembra que ele consegue ir na direção do alvo. Ele só consegue, como se tivesse uma bússola, ele só consegue ir na direção do alvo. Então, ele vai na direção do alvo e aí o que acontece? Ele encosta no obstáculo. Aí ele vai contornando o obstáculo, tocando, 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 tocando. Quando ele chega aqui, ele consegue se mover na direção do alvo e aí ele consegue ir embora. Bom, esse algoritmo funciona. Vocês conseguem entender o que faz o algoritmo? O algoritmo ele tem dois comportamentos. Ele consegue ir na direção do alvo, ele não sabe onde é o alvo, ele só sabe se chegou no alvo, mas ele não sabe onde é, e ele consegue se mover na direção do alvo, e ele consegue saber se está batendo alguma coisa ou não. Ele só tem o tato, né? Ele só tem os bumpers, assim. Então, ele vai na direção do alvo, encosta no obstáculo, faz a volta. Quando ele vê que se livrou, né? Que na direção não está mais encostando em nada, ele vai naquela direção, ele vai em direção ao alvo. Bom, qual o problema desse algoritmo? Vocês conseguem entender quando que ele não vai funcionar? Você sempre vira para a esquerda, se não tiver como passar para a esquerda, vai ter como. Fosse bloqueado tudo na esquerda. Aqui, esse é o X da questão, né? Eu podia, nessa situação, eu podia escolher virar para a direita ou virar para a esquerda. Então, escolhendo que ele sempre vai virar para a esquerda. Então, é o que a gente vai chamar de armadilha de insetos. Então, a armadilha de insetos é basicamente esse cenário, né? Ele funciona sempre. Então, esse caso, por exemplo, ele não consegue chegar nunca no alvo. Por quê? Ele sai na direção do alvo, aí vai para a esquerda, né? Lembrando, ele vai para a esquerda. Ele contorna, aí ele vê, opa, me livrei. Aí ele vai em direção ao alvo. Vai, encosta. Aí ele decide que vai para a esquerda. Aí ele vai lá, faz toda a volta. Aí ele volta, volta. Quando chega aqui, opa, me livrei. Vou na direção do alvo. E aqui ele vai ficar quanto tempo? Infinito. O que a gente pode fazer melhor que isso? Como a gente resolve isso? Bom, a ideia mais óbvia é, vamos escolher aleatório um lado, que aí pode ser que talvez eu consiga sair desse negócio. A opção 1 é a escolha aleatória de lados. Só que aí vai depender do que eu vou chamar do robô com sorte. Porque pode ser que um dia ele acorde com sorte, escolha o lado certo, dê tudo certo. Pode ser que outro dia ele escolha o lado errado e aí ele cai de novo na armadilha dos insetos. O que a gente pode fazer melhor? A gente poderia adicionar uma espécie de memória. Se eu fosse capaz de dizer, não, peraí, eu já passei por aqui, significa que eu estou preso, que eu estou andando em círculos, eu não estou conseguindo chegar no alvo. Então, se eu tivesse capacidade de dizer, eu já passei por aqui antes, que para isso eu tenho que usar sensores mais espertos do que o tato, só com o tato eu não consigo dizer se eu já passei, né? Eu preciso de alguma coisa a mais. Então, eu preciso, de fato, saber a minha posição, né? Eu preciso medir. E aí eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter uma certa representação do mundo. E aí vem, como é que os insetos fazem isso de fato, né? E aí surge o algoritmo que a gente vai chamar de bug 1. O algoritmo bug 1, então, o robô ele conhece a posição dele e conhece a posição do alvo, portanto, ele sabe a direção do alvo. Agora ele sabe a posição, né? O robô é capaz de medir a distância de 2 pontos. O mundo ele tem que ser, a gente vai chamar de razoável. Então, um número finito de obstáculos, uma área finita. Uma reta interceptará um obstáculo no número finito de vezes, para saber se está colidindo. E o espaço de trabalho tem que ser limitado. Então, essas são algumas considerações que a gente faz, né, para rodar o bug 1. Então, o que o bug 1 faz? Então, similar ao bug 0, ele se movimenta na direção do alvo. Se ele encontrar um obstáculo, ele contorna o obstáculo até a posição inicial que ele tinha encostado. Ou seja, ele faz a volta no obstáculo inteiro. Certo? E aí, ele vê qual dessas posições todas que ele passou que está mais perto do alvo. E aí ele volta para essa posição, que vamos chamar de living point, e continua até chegar no alvo.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai na direção do alvo, encontra o obstáculo, aí ele não sai do obstáculo. Ele faz a volta inteira no obstáculo, medindo a distância até o alvo. Medindo a distância até o alvo. E aí, quando ele volta para o ponto inicial, ele diz, qual foi o ponto que eu cheguei que era o mais próximo do alvo? É aquele. Então, ele volta para aquele ponto e aí ele sai. Entendeu? Então, ele vem, encontra, aí ele faz toda a volta, certo? Aí ele diz, não, o ponto mais perto do obstáculo que eu cheguei era aquele ali. Aí ele vai, faz a volta, encontra aquele ponto e foi. E aí, o que ele vai fazer de novo quando chegar no próximo obstáculo? A mesma coisa. Certo? Faz a volta inteira e depois vai para o alvo. Ele nunca sabe se entre ele e o alvo vai ter um obstáculo, vocês concordam? Então, ele não tem como chegar até aqui e sair e ir até ali. Ele tem que fazer a volta inteira. Vocês entenderam isso? Tem que fazer a volta inteira no obstáculo, achar esse ponto mais próximo e aí ele sai. Nesse caso, ele sai, aí ele está livre, ele chega no alvo. O que aconteceu nesse caso, em relação ao bug zero? Ele andou muito mais. Né? Ele anda muito mais, porque ele contorna todos os obstáculos, ele faz... Por outro lado, ele não cai nas armadilhas dos insetos. Ele não consegue, ele é capaz de se livrar dessas armadilhas de insetos. Certo? Então, aqui tem alguns exemplos de bug 1. Então, esse aqui é do livro, inclusive, tem 2 obstáculos aqui, né? E aí, o que ele faz? Ele vem, aí ele contorna todo o obstáculo, aí depois ele faz a voltinha, contorna todo o obstáculo, e no fim, ele vai para o alvo. Certo? Esse é o algoritmo bug zero. Ele faz o menor caminho? Não, longe disso. Mas dentre as capacidades que ele tem, lembrando que ele é um robô que só tem tato. Ele não consegue fazer nada melhor que o tato. Certo? Bom, então o que a gente podia fazer melhor? Bom, um pouco da análise, né? Então, qual é o limite inferior e superior do tamanho do obstáculo a ser percorrido? Então, essa distância ela vai ser sempre maior ou igual à distância, à linha reta entre os 2 pontos. Se não tiver obstáculo nenhum, qual é a distância que ele vai percorrer? A linha reta. Certo? Se não tiver obstáculo nenhum, ele vai na linha reta. Se tiver obstáculo, qual é o pior caso? O pior caso é, ele vai percorrer o perímetro de todos os obstáculos 1,5 vezes. Por que 1,5 vezes? Porque ele vai fazer uma volta e, na pior das hipóteses, o ponto de saída está exatamente no meio. Então, ele vai percorrer meio obstáculo. Então, ele vai percorrer um obstáculo e meio, mais a distância até o obstáculo. Então, esse é mais ou menos os limites. Na melhor das hipóteses, se não tiver obstáculo, ele vai em linha reta e chega no alvo rapidamente. Se tiver obstáculo, ele vai percorrer, na pior das hipóteses, 1,5 obstáculo, o perímetro, né, a área, o comprimento externo do obstáculo, e vai chegar lá. Bom, a gente tem uma variação do algoritmo bug 1, que é o algoritmo bug 2. O que o algoritmo bug 2 faz? Ele constrói essa M-line. Então, o que ele faz? Ele constrói essa linha que liga o início e o fim. E aí, ele se move na M-line. Se ele encontra um obstáculo, ele circula até encontrar a M-line, e aí ele sai na M-line. Vamos dizer assim. Então, o que ele faz com isso aqui? Esse é o algoritmo bug 2. Então, ele vem pela M-line, chega no obstáculo. O que ele faz? Contorna. Aí ele vai ter que escolher um lado, não tem que fazer. Escolher um lado e ele sai na M-line. E aí ele consegue, de fato, chegar lá numa distância um pouco mais curta. Certo? Qual é a vantagem e desvantagem desse algoritmo? Por exemplo, que em algumas situações como essa aqui, o bug 2 é melhor que o bug 1. Certo? A distância que eu percorri aqui é bem menor. Vocês estão vendo, né? Aqui eu tenho que fazer a volta e tal. Aqui a distância que eu percorri pelo bug 1, ela é muito maior do que do bug 2. Mas isso nem sempre acontece. Então, esse caso, por exemplo, aqui, o bug 1 ele é melhor. Tem um videozinho aqui embaixo, tem um videozinho, se vocês depois quiserem assistir, mas ele mostra, então, o caminho percorrendo e tal.
e ele mostra que seguir a M-Line faz tu dar várias voltas, assim, enquanto o caminho percorrido pelo Bug 1, que é fazer a volta no obstáculo inteiro, é mais rápido, mais eficiente. Então, eles têm vantagens e desvantagens. Em geral, o Bug 2 é melhor que o Bug 1, mas existem casos, né, em que o Bug 1 ele acaba sendo, inclusive, melhor. Um pouco da análise do Bug 2. Então, o Bug 2, ele percorre aqui o número de vezes. Aí entra uma nova variável que não é só o perímetro do obstáculo, mas o número de vezes em que a M-Line intercepta os obstáculos. Se isso acontecer muitas vezes, a performance dele pode ser pior do que a do Bug 1. Certo? Então, dependendo do número de vezes que ele intercepta o obstáculo, vamos dar um carinha para trás aqui, aqui ele intercepta 1, 2, 3, 4 vezes o obstáculo. Nesse caso aqui, ele intercepta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Ele intercepta muitas vezes a M-Line, intercepta os obstáculos. E isso faz com que ela seja mais ineficiente. Bom, então vamos para o nosso último algoritmo do Bug, que é o Tangent Bug. Ele é melhor do que o Bug 0, Bug 1, Bug 2? Sim, ele é melhor. Por outro lado, ele exige mais coisa. Ele ainda não exige que a gente conheça o ambiente, que eu tenha um mapa do ambiente. Ele ainda é bastante simplificado, mas ele assume que a gente tem capacidade de olhar ao longe. Ou seja, eu não olho só o toque. Eu consigo tocar as coisas à distância, vamos dizer assim. Para isso, eu posso usar sensores como ultrassom ou como um lidar, por exemplo, que é o que a gente tem lá no robozinho do trabalho da disciplina. A gente tem um lidar, a gente consegue medir distâncias. Então, no fim das contas, aqui está o lidar girando, né, e eu medindo as distâncias, eu consigo olhar ao longe. Eu sei se entre eu e o alvo, eu consigo ver se tem um obstáculo ou não. Óbvio que tiver um obstáculo, eu não sei o que está atrás do obstáculo, mas eu consigo ver se tem um obstáculo. Então, a ideia do Tangent Bug é, de fato, a gente conseguir ter um raio de atuação maior do que só o toque, certo? Um sensor que consiga olhar um pouquinho mais longe. Então, ele se baseia no fato de que é possível encontrar as descontinuidades dos obstáculos, né, na medição do sensor. Então, ele assume que a gente tem um sensor que ele é omnidirecional e com alcance limitado. Então, esse alcance aqui, claro, que vai depender do sensor que eu vou estar usando. Por exemplo, um lidar, às vezes tem 10, às vezes tem 30 metros, dependendo do lidar, alguns são 5 metros. Mas, em geral, eu vou assumir, se eu tivesse um ultrassom, esse raio seria menor. Quanto menor o raio, mais difícil é a minha vida. Ou seja, mais ineficiente eu vou ser. Quanto mais longe eu conseguir perceber o mundo, ou seja, conseguir olhar as coisas, melhor vai ser. E o conceito que o Tangent Bug traz é um conceito de descontinuidade. Então, ele está percebendo alguma coisa, uma medida, daqui a pouco tem uma descontinuidade. Então, se a gente tirar a derivada lá das medidas, eu consigo ver aonde tem grandes variações, que são onde os obstáculos terminam. Então, vamos assumir o robô que está aqui, ele está medindo, né? Aqui tem uma distância infinita, 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 porque está longe. Quando bate aqui, ó, tem uma descontinuidade. Aí depois vai suave, 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 suave. Aí aqui tem uma outra descontinuidade, e essas descontinuidades é que ele vai usar para poder se localizar, que é a hipótese de que essas descontinuidades estão associadas com o fim dos obstáculos. Ou seja, eu consigo olhar longe, eu não preciso contornar o obstáculo, eu posso ir direto para o lado do obstáculo, eu posso ir direto para os cantos do obstáculo para fugir dele, por exemplo. Essa é a hipótese do Tangent Bug. Então, vamos avançar um pouquinho. Então, como nos outros algoritmos do Bug, né, o Tangent Bug possui dois comportamentos. Ele se move para o alvo e ele segue o obstáculo. O que muda, né? O move para o alvo, nem sempre ele precisa se mover em linha reta para o alvo. Agora ele pode se mover em outras linhas. E a hora do chaveamento entre comportamentos. Quando é que eu saio de um comportamento, que é, por exemplo, contornar o obstáculo, e mudo para o comportamento e para o obstáculo.
Desculpa, ir para o alvo. Contornar o obstáculo e ir para o alvo. Se não tiver um obstáculo, basicamente o algoritmo que a gente banca, assim como os outros, ele vai em linha reta para o alvo. Ele pega e se move em linha reta, então, em direção ao alvo. Se houver obstáculo, ele se move para o ponto de descontinuidade que minimiza a distância até o alvo. Então, imagina que eu estou aqui, esse robô ele consegue sentir essa descontinuidade e essa. E aí ele vai ver que minimiza a distância do alvo. Então, essa distância mais essa é menor do que essa mais essa e é menor do que essa mais essa. Então, ele vai escolher a descontinuidade 2, ele se move até ela e ali ele vai recalculando os comportamentos. Então, é basicamente isso. Então, ele vai usar essa heurística, né? Que é minimizar a distância da onde eu estou até a descontinuidade I e da descontinuidade I até o alvo, certo? Então, essa é a heurística que ele usa para poder se locomover. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo com uma área de atuação, certo? Então, o robô saiu daqui, foi se deslocando e ele só enxerga nessa área aqui. Essa área pode ser maior. Se for maior, mais eficiente ele vai ser. Vocês enxergam isso? Se for maior, ele vai conseguir enxergar essa descontinuidade. Como é pequenininha, nesse exemplo, ele só vai conseguir enxergar aqui. Então, ele vai se deslocando em direção ao alvo, e aí ele percebe o alvo e identifica duas descontinuidades. E aí ele calcula, a distância daqui até ali e até lá é menor do que essa daqui? Sim. Então, ele decide ir para aquela descontinuidade. E aí ele vai calculando outras descontinuidades, porque o obstáculo está ali, ele tem uma área limitada, ele vai indo nas descontinuidades, vai indo, até que uma hora ele vai perceber que essa descontinuidade acabou. E aí, porque essa descontinuidade é fake, é uma descontinuidade que não é real do obstáculo, é uma descontinuidade só da área de visão que eu tenho, né? A descontinuidade que eu quero é a do fim do obstáculo. Eu quero aquela descontinuidade que o obstáculo acabou. Daqui eu posso ir e ir embora. Então, ele vai indo. Quando ele chegar ali, de fato, ele vai sair para o alvo. Então, esse é o comportamento move para o alvo. Então, ele vai lá, percebendo as descontinuidades e vai indo em direção ao alvo. O outro comportamento... o que acontece? Não, tem um ponto importante aqui. Se aquela distância heurística que eu defini, qual é a heurística que eu defini? Da onde eu estou até a descontinuidade e da descontinuidade até o ponto-alvo, essa é que eu vou escolher, a que for menor. A que for menor a distância entre eu e a descontinuidade e o alvo. Essa que eu vou escolher. O problema é que eu posso cair no que eu vou chamar de problema de mínimo local. Ou seja, eu vejo que a descontinuidade está lá, mas eu começo a andar e a descontinuidade e a distância começa a aumentar. Significa que qualquer lado que eu for, a distância aumenta. Significa que eu estou preso. Certo? Então, essa heurística ela tem esse problema. Ela fica presa. Porque, por exemplo, nesse caso de obstáculo que a gente vai chamar de côncavo, né? É côncavo convexo. Esse que é interno, assim, esse é o lado aqui. Esse tipo de configuração, que eu vou ficar meio preso aqui, a distância daqui para cá é pequena. E eu cheguei aqui, agora a distância começa a aumentar. Significa que eu estou preso. Então, para resolver isso, ele vai precisar desse comportamento especial, que foi encontrado um ponto de mínimo local. Se eu olhar para os lados e tudo está aumentando, significa que eu estou no mínimo local. Então, nessa condição, o que eu posso fazer de melhor? Segue o alvo na mesma direção que eu já estava, até encontrar um ponto em que minimize isso. Ou seja, no fim das contas, eu vou contornar o meu obstáculo na pior das hipóteses. Esse comportamento que eu vou precisar, esse comportamento ele precisa ser feito porque eu preciso usar ele para não cair nesse problema de mínimo local, de ficar preso ali, porque a heurística implica nesse problema. E aí isso vai exigir que eu tenha uma estratégia, né? Esse comportamento de chaveamento. Então, eu vou ter a distância a ser seguida, que é a menor distância entre o alvo e a borda já explorada, a menor que eu tenho, e a distância, the reach, a menor distância entre o alvo e a borda, sendo seguido, que está na linha de visão do robô.
E aí, enquanto eu não chegar numa distância que for maior, eu vou contornando o obstáculo. Se a distância diminuir, significa que eu escapei desse mínimo local. Se ela não diminuir, eu vou contornar o objeto até ela diminuir. Se porventura ela não diminuir nunca, significa que esse problema não tem como resolver, ou seja, eu não consigo chegar no alvo. Certo? Então, no fim das contas, é isso que vai acontecer. Então, a gente tem um robô aqui, certo? Eu tinha o meu default, que é esse aqui, que é a minha distância mínima, e aí comecei a andar e a distância foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Eu vou contornando o certo. Vai aumentando, vai aumentando. Quando eu chego aqui, essa distância ela fica menor. E aí significa basicamente que eu saí do mínimo local. Eu saí dessa situação que eu estava preso. Então, esse algoritmo do Tangent, ele é mais eficiente? Sim. Ele é mais eficiente por quê? Porque eu enxergo mais longe, eu não toco só na superfície. Eu consigo enxergar longe. Qual é o problema dele? Ele pode cair na pegadinha do mínimo local. Como é que a gente resolve? Através desse algoritmo simples de contornar os objetos. E contornar os objetos, no fim das contas, pessoal, era o que a gente fazia antes, lá no bug 0, bug 1, bug 2. Então, não tem solução muito mágica nisso. Na média, ele vai ser mais eficiente, mas ele pode cair nessas situações, tem que fazer volta no obstáculo. Certo? Então, aqui tem um exemplo. Então, eu posso rodar o tangent bug pensando que a distância fica muito pequenininha, né? A distância de visão. Se a distância de visão for muito pequenininha, no fim das contas, ele vai se comportar um pouco mais próximo do bug 2. Buenas. Então, ele vem por aqui, ele só percebe muito próximo, ele acha uma descontinuidade para cá, vai girando, aí ele vê que aqui não tem mais toque, ele vai embora. Isso aqui parece muito com o tangent 0 até, certo? Por outro lado, se a distância aumenta, esse aqui é o meu raio de visão agora, o raio que eu consigo enxergar no entorno do robô, ele vai se movendo, e aí, claro, não precisa encostar no objeto, ele já sente o objeto, aí ele vai contornando pelas descontinuidades. Quando ele chega nesse ponto que ele vê, opa, não tem mais, achei uma descontinuidade que eu consigo ir embora, ele vai, aí ele percebe o obstáculo, vai contornando. Aí aqui ele cai nessa história do mínimo local, porque aqui a distância para lá ela é menor, aí ele vai, faz a volta, faz a volta, faz a volta, aí a distância diminui, ele sai desse comportamento de fugir de mínimos locais, que está ali. Aí ele vai em direção ao objeto. Quando ele chega nesse objeto, ele também vê o mínimo local, aí ele contorna, faz a volta e acaba saindo para o obstáculo. Então, ele fica basicamente chaveando esses dois comportamentos, que é o se mover para o alvo. O que significa se mover para o alvo? A menor descontinuidade que fecha aquela heurística. A distância de onde eu estou para a descontinuidade e da descontinuidade para o alvo é menor. E aí ele vai. Se por acaso a distância começar a aumentar, significa que eu caí no mínimo local. Aí ele bota o comportamento de começar a fazer a volta e medir, até que uma hora ele vai ter que sair desse comportamento, né? Até que uma hora ele vai sair desse mínimo local e escapa e faz o alvo. Então, o caminho que o tangent bug daria seria uma espécie desse aqui. Ele iria por aqui. Ele podia ter escolhido vir pela esquerda, desculpe, pela direita, ele escolheu vir pela esquerda, faz a volta. Lá ele sai do mínimo local. Aí aqui também é a mesma coisa. Ele vem, cai no mínimo local, e aí ele vai escapando e foge do mínimo local. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, aquele caso inicial, vamos dar esse caso aqui, eu só consigo tocar, né? Eu só tenho capacidade de toque. Nesse caso aqui, eu tenho capacidade de um raio limitado. Meu sensor consegue medir ali 1 metro, por exemplo, no meu raio. Se eu tivesse um sensor com raio infinito, um sensor, vamos assumir teórico infinito, o caminho que eu faria seria este daqui. Então, na saída, eu já noto uma descontinuidade aqui, já vou por essa direção, uma descontinuidade aqui, aqui eu viria outra descontinuidade, aí eu vou andando aqui pelas descontinuidades e aqui eu saio em direção ao alvo. Então, se eu tivesse um sensor com capacidade, vamos chamar assim, de percepção ilimitada, o caminho que eu ia escolher ele seria muito mais eficiente. Na prática, eu sempre tenho alguma limitação, então esse caminho não vai ser tão eficiente assim. Ele vai ser meio eficiente, vamos dizer assim.
mas é dentro das possibilidades. Certo, pessoal? E aí, alguma questão, dúvida? Entenderam? Bug 0, bug 1, bug 2 e o tangent bug? O campo do trabalho é muito parecido com o bug 0. Tu inventou o bug 0? Não, parecido, mas não comecei pelo nome. E aí, eu estava pensando, no trabalho 2, eu não cheguei a ler muito completamente ainda, mas eu vi que você tem que passar isso no mapa inteiro. Né? Você tem que cobrir, né? Aí não é o problema de sair do A. Sim. Porque a gente tem dois problemas. Um é planejar do ponto A até o B, e a gente tem um outro problema, que a gente chama de problema de cobertura. O problema de cobertura não é ir até o A até o B, é cobrir a maior área possível. Que é o problema, por exemplo, do robô cortador de grama, do robô aspirador de pó. O que tu quer fazer? Tu não quer sair do A e do B. Tu quer cobrir o chão inteiro, tu quer limpar ou cortar a grama inteira. E aí o trabalho 2 não é o problema do A para o B, é o problema da cobertura. Então, tem como fazer isso? Tem. Sem planejamento. Tem. O meu robô aspirador que eu doei lá para o Nautec, está lá, ele é um robô de geração 1. Esse robô aspirador de geração 1. Esses robôs de geração 1, ele só tinha um sensor de toque. Opa, isso não é por nada, só tinha um sensor de toque. E aí, o que ele conseguia fazer? Ele conseguia bater e saber se estava batendo e andar. Então, ele tinha um comportamento que a gente chamava de probabilisticamente completo. Se eu deixasse esse robô andando tempo infinito, que óbvio não é possível por causa de bateria, porque ninguém tem tempo infinito, ele cobriria a área inteira. Umas ele ia cobrir mais vezes, outras menos vezes, porque ele era aleatório. Ele jogava uma moedinha e saía. Né? Basicamente assim que ele fazia. Ele até tinha uns comportamentos de vai e volta, assim, mas em geral ele era completamente aleatório. Ele andava pelas paredes, mas não fazia mapa, ele só andava pelas paredes, e depois ele saía no meio ali, aleatório, tentando limpar. Ele assumia também que a sujeira ela tende a ficar nos cantos, né? Porque como as pessoas passam no meio, a sujeira ela tende a ir para os cantos, assim. Então ele sempre tentava andar pelas paredes, assim, meio que sim, um wall following, né, um seguidor de parede, assim, ele tendia a fazer isso. E por quê? Ele só tinha capacidade de toque. Então o que ele podia fazer era isso, ele andava pelas paredes e depois andava no meio. Era isso que o meu robô lá, programado, fazia. O meu robô atual, ele é da geração 2. E aí o que ele tem de melhor? Ele tem, além do toque, do sensor de toque, ele tem um lidar. Ou seja, ele está mais próximo de um tangent bug. Ele consegue perceber os obstáculos. Ele poderia rodar um tangent bug um pouco mais esperto ali e conseguir andar no melhor. Mas aí já não. Aí ele já constrói um mapa, né? Ele usa as paredes para construir um mapa e aí ele vai se localizando e tal. Ele já faz um slanzinho, assim. Ele faz de maneira mais esperta o meu robô de geração 2. Mas o meu de geração 1, não. A geração 1 era só tocando mesmo e partia do conceito que a gente chama de probabilisticamente completo. Uma hora ele vai percorrer tudo. No curso de Rosum do Ricardo, a última tarefa era fazer isso, fazer o robô passar por tudo. E eu lembro que eu fiz um bug 0 lá assim, e eu deixei ele rodando um monte de tempo, e ele marcava no mapa. Assim. Sim. Nunca pegou tudo. Pegou 80% do mapa. Tá bom. Exato, mas é isso. O meu robô limpador de casa sempre tinha um canto lá que ele deixava sempre por limpar. Então, sempre aquele cantinho lá que eu tinha que passar um paninho, porque ele não passava lá quase nunca, assim. Porque tinha um cantinho, e aí ele meio que... Ele tinha dúvida, ele passava ali, às vezes, dependendo de como ele entrava naquele canto, ele achava que tinha obstáculo, ele voltava. Então, no fim das contas, é um pouco isso, assim. Mas sem construir mapa, o melhor que tu pode fazer é uma coisa próxima disso. Diga. Uma chave. Um bumper é, na verdade, uma chave como se fosse de luz, só que tu põe numa superfície maior, né? E aí, quando ele encosta, fecha a chave. Faz meu barulho, plec, que é a chave fechando, né? É um sensor chave, assim, imagina botar assim, na volta de um robô um monte dessas chavinhas. Quando ele encosta, a chave fecha, ele sabe que fechou. Mas, claro, tem sensores mais... Esse é o mais simples possível. Mas tem sensores, por exemplo, capacitivos, tem sensor óptico, né? Óptico, tu consegue mandar uma luz, tu sabe se tem alguma coisa encostando por causa da luz. Tem o sensor de acústico, né? De baixo range, bem baixo range, que ele consegue alguns centímetros, assim, e ele sabe se tem uma coisa chegando ali, porque ele emite um som e volta e tal. Então, esse sensor de toque é isso, assim. Mas, claro, pode ter sensores de toque super elaborados. Hoje a gente tem mãos robóticas que tem sensores ali, ela é toda capacitiva,
E aí tem uma membrana na mão que, se tu encosta em alguma coisa, essa membrana se movimenta. E aí ele vê esse micromovimento das membranas e ele consegue fazer isso. Então tem coisas bem elaboradas, assim, como sensor de toque. E aí, claro, se aproximando até um pouco do que é o toque humano, né? Da capacidade que a gente tem na mão. Mas tem coisa muito simples, como chavinha mesmo. Não, era com ultrassom, ele tinha uns ultrassom na volta, assim, não era mecânico. Porque o problema do mecânico é que estraga rápido. Porque imagina, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. É que nem essas teclas de tomada aqui da FURG, cara, lá em casa nunca estragou. Aqui, óbvio, tem muito mais uso que lá em casa, né? Aqui esse laboratório tem todo dia, umas 30 vezes alguém está ligando e desligando. Depois de uns 5 anos, essas chaves estragam. Na minha casa nunca estragou uma chave dessa. Mas aqui estraga, por causa do uso, né? E esse é o problema de sensor de toque mecânico, né? O mecânico, ele fica, estraga. Então, normalmente não se usa mecânico. Se usa por som, que é o mais barato, e por laser. Por laser não, por luz. Emite luz e vê tem que bater. Como é que é o Patrolbot lá? Tem o mecânico lá, é de tocar mesmo. E assim, tem que fazer uma forcinha, não é assim só tu. Não é só tu chegar perto ele já. Não, tem que. Tem que fechar a chave lá, né? O Patrolbot tem aqueles bumpers na frente, assim, que é de toque. Inclusive, deu ruim, né? Uma dessas viagens, amassou o negócio, e aí ele ficava sempre dizendo que tinha e não ligava o robô. Eu lembro que teve uma competição dessa, que os não conseguiam ligar o robô, porque demoraram a se dar conta que era o bumper que estava dizendo que estava fechado, e ele tem um reativo em hardware lá. Se o bumper está ligado, tu não consegue ativar os motores. Era um negócio meio que elétrico para não ter erro, assim, ó. Se bater, ele desliga o motor. Então, é basicamente isso. Mas, claro, aí a gente tem os sensores intermediários, né, que é o ultrassom na faixa dos 10, 20, 30 centímetros de distância, com uma precisão bem baixa, mas tu consegue. Ultrassom baratinho, esse que o pessoal usa com Arduino e tal. Tu tem um LiDAR, né, hoje já tem LiDARs mais baratos, aí na faixa dos 300, 400 reais, mais ou menos. Então, tu tem esses LiDARs mais baratos, tem LiDARs caríssimos, de, sei lá, assim, milhares de dólares, mas tem esses mais baratinhos. E, claro, e aí dependendo desses sensores, diferentes condições, mas o algoritmo, no fim das contas, ele vai ter que... Ele é genérico, pelo menos o Tangent Bank, ele é genérico para o que se propõe. Tu consegue trabalhar com sensores mais simples e sensores mais complexos. Nesse caso, se eu tivesse um sensor de longo alcance, eu consigo bem passar pelos obstáculos, sem conhecer o mapa, que a gente chama de mapless navigation, ou seja, sem conhecer o mapa. Eu não preciso construir um mapa e tal. O ser humano, ele se baseia muito na construção de mapas, assim. Ele se baseia muito em pontos de referência, ele constrói representações para poder navegar. Nem sempre a gente quer fazer isso, porque isso também é computacionalmente caro, precisa de um hardware melhor, precisa de mais computador ali dentro do robô e tal, pode ficar mais caro, mais complexo. Mas, bom, vou falar também aqui, dentre muitos algoritmos que eu podia escolher para a gente falar de planejamento, eu escolhi falar da RRT. Então, a RRT são as árvores de crescimento rápido. É um algoritmo que vem da estatística, ele usa a estatística a seu favor, ele explora a estatística, e ele é bastante eficiente, assim, os resultados dele são muito legais. Eu diria que ele hoje talvez seja um dos mais utilizados em robôs do mundo real, em robôs práticos. Embora existam outros, aí o RNT, sem dúvida alguma, é um dos mais utilizados. Então, que são essas árvores de exploração rápida, aí mostra a geração dela. Então, como é que ela funciona? Basicamente, ela funciona com um gerador de número aleatório. Então, tu tem um ponto, e aí nessa árvore tu define um outro ponto, a amostra, gera um novo ponto, e assim tu explora o espaço todo de busca. O que acontece com esse algoritmo? Eu posso não conhecer o mapa, mas eu tenho que, no mínimo, ser capaz de saber se aquele ponto que eu estou gerando na árvore, ele é um ponto vazio ou um ponto ocupado. Ou seja, se ele é um ponto que não tem obstáculo ou se ele é um ponto que tem obstáculo e eu consigo alcançar. Então, aqui dá para ter uma ideia de como é que ela cresce, assim, sabe? Ela vai crescendo bem rapidamente. O algoritmo base, esse aqui é o algoritmo proposto lá, 2000 e poucos, e esse é o algoritmo que eu vou chamar o clássico. A gente tem várias variantes desse algoritmo, muitas variantes desse algoritmo aí,
Mas essa aqui é talvez a mais clássica e dá para ter uma ideia da capacidade dele. Tem variantes de todo tipo desse algoritmo. Mas o que ele faz é, primeiro, ele cria duas árvores. Ele expande uma árvore que sai da onde eu estou, ou seja, do meu início. Vale lembrar que ele é um algoritmo não reativo. Ele está planejando. Os bugs, eles estavam reagindo. Ele andava, se batia, ele fazia alguma coisa, se não batia, ele fazia outra. Esse não, esse ele está querendo planejado. Então, eu posso até ir planejando e executando, mas em algum momento eu tenho que planejar. O mais fácil de entender o algoritmo é imaginar que ele faz isso antes de se mexer. Então, o robô, antes de se mexer, ele gera o caminho que ele vai fazer. Mas isso não precisa ser feito. Como ele é um algoritmo muito eficiente computacionalmente, o que a gente faz é, a gente vai crescendo a árvore à medida que eu vou andando. Então, eu cresço a árvore, ando um pouco, cresço a árvore, ando mais um pouco, cresço a árvore, ando mais um pouco. Inclusive, a gente usou por muito tempo no nosso robô que jogava futebol, esse algoritmo. E lá, o que acontece? Lá o ambiente é muito dinâmico. Imagine um campo de futebol, que tem um monte de robô jogando, que não tem obstáculos fixos. Todos os obstáculos se movem. Então, como é que tu planeja com os obstáculos se movendo? É recalculando muitas vezes. Toda hora tu está recalculando, 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 recalculando. Então, era mais ou menos assim que a gente fazia lá. Então, eu olhava onde estava a bola, calculava uma direção, andava um pouquinho, já recalculava de novo. Porque o mundo está mudando o tempo todo, né? Os robôs estão se mexendo o tempo todo. E aí, o que era ocupado virou livre, o que era livre virou ocupado. Então, eu estava recalculando tudo da rede. Então, eu botava a árvore fora, gerava nova árvore, de tempos em tempos. E aí tem estratégias para fazer isso. Eu posso ficar com uma árvore e ir atualizando ela, ou eu posso pegar uma árvore e recalcular do zero, de onde eu estou agora, certo? Então, tem várias estratégias de como usar isso no mundo real. Mas eu vou explicar mais ou menos a ideia do algoritmo. A ideia é, tem duas árvores. Uma que cresce a partir do ponto que tu está, e outra que cresce a partir da onde tu quer chegar. E aí tu vai crescendo, 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 crescendo. Quando elas encontram, tu define o caminho que liga essas duas árvores e pronto. É ali que tu vai. Então, como é que tu faz essas árvores crescerem? Basicamente, então a pergunta é como é que eu faço essas árvores crescerem? Eu vou gerar uma nova configuração QRand. Então, o que é essa QRand? QRand, imagina que a gente está andando no plano. Então, imaginem, pessoal, que a gente está andando aqui no meu campo de futebol, aqui lá do robô. Então, eu tenho um robô, está aqui, e eu tenho um alvo, que é a bolinha, está lá. Como é que eu faço? Eu vou, a partir dessa posição, então tem a posição do robô inicial, eu vou gerar aleatoriamente uma outra posição para o robô que rende. Então, defino um raio aqui e gera uma posição. Ali, por exemplo. Certo? Essa aqui a gente vai chamar de QRand. Aleatório. Como se eu jogasse uma moedinha, me dá um XY aí no meu raio tal, seja o que Deus quiser. Aí eu vejo, eu vou olhar a árvore, certo? Qual é a configuração mais perto de QRand? Óbvio que no início, a única que eu tenho é essa. Então, essa aqui é a mais perto de QRand. E eu vou chamar ela de QNear. Então, aqui é mais próxima. Certo? Então, usando uma distância step size, então eu vou definir uma posição, eu vou definir um step size. Naquela direção de QRand, então eu vou mover de QNear para QRand, naquela, e essa posição aqui é que eu vou colocar na árvore. Essa aqui eu não vou usar para nada. Certo? Então, no fim das contas, o que eu faço é eu gero números aleatórios, defino um tamanho de passo, tamanho de passo é como se fosse o tamanho do galinho da árvore. Certo? Eu posso definir galhos maiores, isso implica mais risco, porque se eu botar galhos muito grandes, o que pode acontecer naquele caminho, no meio do caminho? Pode ter obstáculos que eu não estou vendo. Certo? Então, normalmente eu coloco galinhos pequenos. Se eu colocar galinhos muito, muito pequenos, essa árvore vai crescer, crescer e não vai sair do lugar, né? Ela vai ficar crescendo no entorno dela. Então, tem que achar sempre uma medida
razoável entre não olhar muito longe para não correr risco de bater em nada e não olhar muito perto, que a árvore não vai crescer, ela vai ficar apertadinha ali, né? Ela vai ficar muito apertadinha. Então, e aí eu vou criar essa nova configuração QNIL. Então, essa posição aqui eu vou chamar de QNIL, e essa vai entrar na árvore. Se QNIL ela é livre de colisão, eu adiciono na árvore. Então, o que eu faço? Eu olho esse ponto aqui tem colisão, o QNIL, né? O novo ponto. Não, não tem. Ah, mas e nesse intervalo aqui? Nesse intervalo eu não consigo olhar. Eu só vou olhar naquele ponto. Então, isso causa um problema, porque se eu tiver step sizes muito grandes, eu vou criar esse problema. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, tem uma árvore qualquer que já está posta, né? Então, eu estou nessa posição aqui, e aí eu vou gerar aleatoriamente, lembrando, gera aleatoriamente, joga uma moedinha e defino uma nova configuração, uma nova posição no espaço, certo? Gerei o QRange, tá vendo? QRange aqui. O que eu faço? Eu olho qual é o nó que está mais próximo. O nó da árvore que está mais próximo do QRange. Ah, é o quê? Beleza. Aí eu vou fazer uma ligação entre esses dois nós e vou definir o step size aqui, ó, vocês estão vendo? E esse aqui é o que eu vou colocar na árvore. Esse aqui eu não coloco. Entendeu? Óbvio que eu posso colocar direto esse aqui e tal, vai ser mais rápido de calcular. Tem implicações, tem problemas de colocar isso. Esse que eu estou mostrando para vocês é um algoritmo padrão, vamos chamar assim, um algoritmo clássico da RLT. Posso botar esse? Pode. Vai ter desvantagens? Vai. Principalmente em relação ao que eu estou falando, de conseguir estimar o quão longe está, tu pode limitar o raio, tem um monte de variações que tu pode fazer da RLT. Mas a ideia é essa. E aí eu coloco esse e sigo o baile. Gera um novo espaço, vejo qual que está mais perto, faço. Ah, eu quero crescer a árvore sempre para esse lado. Então, eu posso escolher que eu quero só gerar números aleatórios próximos a esse. Aí eu não preciso avaliar qual é o mais perto. Eu já sei qual é o mais perto, para ser mais rápido. Então, tem um monte dessas variantes que a gente pode fazer. Isso tem vantagens e desvantagens. Se eu direcionar a árvore para crescer sempre nesse lado, eu corro o risco de nunca conseguir explorar bem esse lado. E, porventura, se aqui tiver uma paredona, que eu não sei, eu vou ficar preso. Certo? Eu poderia contornar a parede aqui por baixo, mas como eu nunca exploro muito para lá, eu vou ficar preso. Então, todo bias que a gente dá no algoritmo, ele pode acelerar o processo, mas ele pode nos levar para mínimos locais, para problemas que a gente já viu no bug. Certo? Isso aí é só para montar árvore, né? Isso, só para montar árvore. Só para montar árvore. Depois que eu montei a árvore, basicamente o que a gente faz é roda um Dijkstra lá, roda um algoritmo de busca em grafos e defino qual o caminho mínimo e pronto. É isso. O desafio é montar a árvore. Depois que eu montei a árvore do ambiente, está feito o negócio. Certo? Mas aqui nós estamos falando só em montar a árvore. Perfeito, é isso mesmo. E eu me lembro que eu comentei. A gente vai montar uma árvore saindo do início e uma árvore saindo do fim. E aí elas vão se juntando. Esse é o algoritmo clássico. Tem variantes que geram só uma. Tem algoritmos que geram só do obstáculo para o fim. Tem várias coisas. O algoritmo original, ele gera duas e junta as duas. Bom, então vem aquela questão, né? Como é que eu escolho o step size? Ele pode ser fixo ou ele pode ser escolhido dinamicamente, dependendo da distância, né? Entre QNIL e QRange. Uma alternativa gulosa é fazer com que o QNIL seja mais próximo possível do QRange. Então, eu gero um range, uma posição range, vejo, por exemplo, se ela não tem obstáculo. Se ela não tem obstáculo, eu ponho ela, por exemplo. Essa é uma alternativa que a gente pode fazer. Certo? Tem vantagens e desvantagens dessa história. Tudo é meio trade-off, assim, não tem uma solução perfeita. A gente pode criar vários QNILs, por exemplo, partindo desse ponto, porque, na verdade, a gente pega o QNIL e vai até o QRange, né? Eu gero aquela linha e aí eu olho o step size. Mas eu posso gerar vários pontos nessa linha, por exemplo. Tem abordagens que eles geram vários pontos nessa linha, equidistantes. Tudo é possível. Um número maior de nós adicionados à árvore é bom, porque eu exploro mais o ambiente.
Por outro lado, é mais custo computacional para achar o melhor caminho, é mais custo computacional para manter essa árvore. Bom, demora mais tempo para construir a árvore, então, muitos trade-offs. O RNT é um algoritmo bem legal, bem flexível, mas ele é cheio de trade-offs. Assim, ajustar bem ele é algo bem desafiador. O que causará um gasto maior de memória e um custo maior para encontrar o que ele ia. Porque vale lembrar, toda vez, o que eu estou fazendo? Eu gero o que rende e eu tenho que buscar qual é o ponto mais próximo. Se eu tiver 1 milhão de pontos, é diferente de eu ter 10. Se eu tiver 1 milhão de pontos, eu vou demorar mais a encontrar qual é o mais próximo. Tem que calcular distâncias. Tem alguns algoritmos eficientes para fazer isso, mas igual é custo computacional. Então, bom, posso fazer isso aqui, então, que é aquilo que eu estava falando, que é, eu gerei o step size, gerei o K-New, e aí eu uso vários step sizes. Eu boto um ponto aqui, boto 2 step sizes, boto 3 step sizes, posso botar vários pontos na minha árvore. Esses pontos, lembrando, eles são tanto quanto aleatórios, então, quanto mais eu botar para achar o melhor caminho, é melhor. Para ser eficiente, pior, porque eu vou gastar mais energia, mais tempo, mais computador para poder rodar esse negócio. Então, o que rende, ele pode ser escolhido. Então, esse ponto aleatório, né, essa moedinha que eu lanço, ele pode ser escolhido por meio de uma distribuição uniforme. Eu posso assumir que eu estou amostrando de uma distribuição uniforme. Mas eu posso fazer o que eu vou chamar de guiar a árvore na direção da outra árvore. Então, por exemplo, eu posso fazer com que o que rende ele seja igual ao que goal da outra árvore. Então, eu posso fazer com que o meu número aleatório, em vez de amostrar, eu pego o alvo lá, o outro alvo, e aí eu vou definir o step size naquela direção. Então, a gente também faz isso, geralmente. O algoritmo de movimentação, ele faz vários disso. Então, ele gera os pontos aleatórios, mas ele sempre tem o primeiro, que é o mais óbvio, que é, o meu próximo ponto que eu quero ir é lá o alvo. E aí ele vai botando pontos até chegar no alvo. Se chegar, chegou. Se não chegar, tem obstáculo. Aí ele cresce a árvore. E assim ele pode fazer umas coisas meio híbridas, talvez até entre o bug, né, que vai em direção ao alvo. Por outro lado, amostra, o bug contorna os obstáculos. Aqui a gente pode amostrar pontos no entorno do obstáculo. Então, todas essas variações, ele é um algoritmo meio canivete, assim. A gente consegue fazer muitas coisas nele mesmo. Bom, então, se eu posso fazer o QRange igual ao QGoal, né, ou o QInit para outra árvore, isso cai no problema que a gente comentou lá no Tangent Bug, que é, eu posso cair no mínimo local. Então, eu vou precisar ter estratégias para sair do mínimo local. Se eu coloco muito bias, né, se eu envieso muito o meu algoritmo, eu vou começar a ter problemas com esse tipo de coisa. Eu preciso lidar com isso também. Fazendo o QRange igual ao QGoal, com probabilidade P, então, eu posso gerar um número aleatório que algumas vezes ele gera em direção ao alvo, outras vezes ele gera meio que aleatório para explorar o ambiente. Eu posso fazer um negócio disso. Se eu souber, por exemplo, que o meu ambiente tem poucos obstáculos, talvez valha a pena. Se eu sei que o meu ambiente tem muito obstáculo, não vale a pena. Vale a pena eu explorar mais dinamicamente mesmo. Então, esses conhecimentos que eu posso ter, eles podem me ajudar a gerar melhor esses números aleatórios. Então, o algoritmo, né? Então, resultados experimentais da literatura mostram que se a gente escolher um P entre 5% e 10%, ou seja, a cada 100 pontos, entre 5 e 10, eu escolho na direção do alvo. E os outros, entre 90 e 95, eu escolho em direções mais aleatórias para explorar o ambiente. Mas também, obviamente, depende muito do ambiente. Se o ambiente for muito populado, com muitos obstáculos, eu vou precisar de mais exploração e menos direção ao alvo. Se for um ambiente mais limpo, em direção ao alvo pode ser até maior que isso, pode ser 30%, 40%. Para combinar as árvores, então, vamos lembrar, eu vou criar árvores, eu crio uma árvore que vai explorando a partir do início e outra que vai do fim para o início. Então, eu vou fazer elas crescerem. E para combinar essas árvores, elas precisam, de algum modo, que uma cresça em direção à outra, porque senão elas nunca vão se encontrar. Então, esse bias também é importante, porque eu tenho que fazer essas árvores se encontrar. Então, uma vez que o QMU é gerado para uma árvore, ele é usado como QRange para outra, que é crescida na direção oposta.
Se a junção das duas não for bem sucedida, então eu repito esse processo. Então, é como se... Como é que eu faço para juntar essas árvores? Uma cresce por aqui, outra cresce por aqui. Eu faço que o ponto que eu coloquei nessa árvore vire um ponto naquela outra árvore. E aí eu faço uma tendência dela se encontrar também. Então, essas várias baias, certo? Então, eu posso fazer o 100% aleatório, eu posso fazer o aleatório uma parte do tempo e outra parte eu vou em direção ao alvo, e eu tenho que fazer também uma parte que vai em direção a encontrar as outras árvores. Então, a árvore que sai do objetivo, e a que sai de onde eu estou, e a que chega no objetivo. Então, aqui tem um exemplo, então, de uma árvore criada. Aqui era o meu T-init, e lá o meu T-goal, olha lá. Então, o que eu fiz? Eu fui crescendo a árvore cresceu para cá, cresceu para cá, cresceu. E aqui, então, ó, quando eu chego nesse ponto aqui, eu uso o keyRange, e esse keyRange eu compartilho, e eu faço com que elas se conectem. Na verdade, é isso. A gente tem um videozinho, deixa eu até abrir esse videozinho aqui para nós olhar. Cadê? Então, aqui tem um exemplinho, pessoal. Está pensando. Então, aqui tem um exemplinho, que ele coloca uns obstáculos aí. Tem uma ferramentinha que eles geraram aqui para fazer isso. E aí, ele coloca um ponto de início, um ponto de fim, e aí vocês estão vendo como é que a árvore vai crescendo. Ela vai crescendo, vai explorando. E aí, ela está crescendo aqui, está crescendo lá, então ela vai gerando pontos aleatórios, vai achando o ponto mais próximo, que ela começa a se aproximar. Ó. E aí, quando ela começa a aproximar, ela de fato se encontra ali e está gerado. Eu faço fechar isso aqui agora. Então, bom. Aqui tem um outro exemplinho, aqui já é da execução, esse é do próprio autor, o Lavallee foi o autor desse paper lá em 2001, ou seja, há 23 anos atrás. E esse já é uma árvore que ela traz um pouquinho da dinâmica, ele assume que o carrinho, ele é um carrinho que a gente chama Ackermann, que é como se fosse um carro mesmo, ele não consegue andar para os lados, né? Ele só consegue andar para frente e mudar o seu ângulo. Então, essa árvore já traz essa questão de fazer essas ondulações, só ele vai e aí volta de ré aqui, ó, para fazer a volta e tal. Então, aqui já eu gerei a árvore, eu rodo um algoritmo de planejamento em cima dessa árvore, então, geralmente, a gente usa um algoritmo chamado A estrela, ou D estrela, ou o próprio algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo clássico para fazer buscar caminhos em grafos. É um algoritmo bem eficiente, dependendo do tamanho da árvore, claro. O A estrela, ele é mais rápido, então, normalmente se usa o A estrela. Mas o fato é, ele criou a árvore no ambiente, e aí depois ele executa um caminho, por exemplo, de sair de A para B. Espera aí. Bom, cadê? Então, bom, pessoal, esse algoritmo, né, ele faz parte desse livro do próprio autor da RMT, que é o Lavallee, que tem um livro chamado Planning Algorithms. Então, ele fala no capítulo 5 sobre a RMT, no 5.5 ele explica exatamente o algoritmo original, que foi esse que eu mostrei para vocês. Mas, bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês hoje sobre planejamento. Era isso? Fico aí aberto a dúvidas, questionamentos, sugestões. Entenderam o RT? Entenderam? Diga.
Vai. Essas duas apps são criadas com base no mapa. Não tem mapa. Não. Vamos lá. Se tiver mapa, tu consegue fazer mais eficientemente, porque tu não perde tempo amostrando em lugares que são inválidos. Ou seja, lugares que estão em obstáculos, certo? A gente pode criar essa árvore sem mapa, mas eu vou precisar ter capacidade de saber se um ponto que eu coloquei na minha árvore, ele está ocupado ou não. Isso está muito próximo de um mapa. Mas existem formas de eu fazer isso também, por exemplo. Eu sei que eu já passei por aquele lugar, eu não tenho mapa, mas sei que eu já passei por aquele lugar e que não tinha nada ali, sem construir formalmente um mapa. Mas a habilidade que eu preciso para ter uma RRT é saber se um ponto que eu coloco na árvore, se ele é um ponto em um lugar ocupado ou não. Ou seja, se aquele ponto que eu vou colocar na árvore ele tem um obstáculo ou não. Sem necessariamente ter um mapa. Lá no FBOT, lá quando a gente tinha o futebol de robôs, que eu trouxe aqui o exemplo, a gente não tinha um mapa. Eu tinha a quadra, mas os obstáculos eles estavam mudando o tempo todo. Mas eu conseguia dizer, ó, se eu botar um ponto aqui, eu tenho obstáculo, eu conseguia dizer naquele intervalo de tempo, naquele tempo, né? Olhando para a câmera. Eu tinha uma câmera que olha de cima, então eu dizia, ó, esse ponto eu botei no mapa. Tem um objeto aqui? Ah, tem. Então eu não posso botar no mapa. Era assim que a gente fazia. Mas eu não tinha exatamente um mapa, eu tinha uma árvore, né? Então, ele é um algoritmo que ele, claro, se tiver um mapa legal, vai ser melhor. Mas se eu não tiver um mapa, se eu tiver a capacidade de verificar se aquele ponto que eu coloco no mapa tem alguma coisa, é suficiente. Então, vou gerando, vai, Paulo. Nessa simulação, por exemplo, eu gerava praticamente duas apps, no início e no fim, Isso. se encontram, e elas são feitas baseadas em um mapa. No fim das contas, como é que ele fez aqui, né? Pensando na implementação prática. Ele gera pontos e ele avalia lá no mapa, literalmente, se aquele ponto está ocupado ou não. É assim que ele fez. Foi assim que ele construiu aqui. Até porque eu consegui predizer no futuro se o ponto é ocupado ou não, eu preciso de alguma representação desse mundo. E a gente pode chamar essa questão de mundo de mapa. Certo? Então, no fim das contas, esse algoritmo ele não é que nem o bug. O bug, de fato, não precisa de mapa para nada. Eu só preciso saber contornar obstáculos e tal. Aqui eu preciso de alguma representação do ambiente, porque toda vez que eu gero um keyhand, e eu vou gerar um knew, aquele novo ponto, né, que vai na direção do keyhand e que tem o step size, aquele ponto eu tenho que saber está ocupado ou não. Não está? Então eu tenho um caminho válido ali. Certo? E, claro, esse mundo pode mudar. Ou seja, eu gerei um mapa, mas daí, no instante que eu vou executar o robô, esse mapa está estático. Tudo está parado, né? Mas eu poderia ter outros robôs andando nesse mapa, por exemplo. Eu poderia ter. E aí, nessa situação, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do que eu falei lá no início da aula, que é uma arquitetura híbrida. Eu planejei o caminho, mas agora, se eu ver alguém, eu paro de executar, espero, tento executar, ou fico só esperando, apitando, certo? Então, assumindo, por exemplo, num projeto que a gente tem, que é um robô de logística, né, que ele anda dentro do ambiente, em que passa pessoas e passa outros veículos, né? Passa empilhadeira, passa não sei o quê. O que ele faz? Se ele planejou o caminho, ele está executando, se chegar alguma coisa na frente dele, o que ele faz? Ele começa a apitar. Vocês já viram, é tipo caminhão que vai dar ré, né? Fica que é tipo, enquanto ninguém sair da minha frente, eu vou ficar parado aqui. A hora que sair, ele continua fazendo o caminho até o próximo obstáculo e tal. Então, no fim das contas, é um pouco de como é que isso na prática vai acontecer, né? Mas lembrando, aqui o RRT é um algoritmo muito bom para a gente fazer aquele deliberativo, aquele planejamento. Eu quero sair daqui, chegar lá. Ele vai dar o caminho mínimo? Possivelmente não. Ele vai dar um caminho subótimo. Porque eu não garanto que a linha reta, vamos dizer, se eu não tivesse obstáculo, né, pessoal? Eu não garanto que a linha reta ela vai estar na minha árvore. Eu não tenho como garantir que o caminho mínimo vai estar na minha árvore. Eu vou buscar depois o caminho mínimo dentre os caminhos que eu tenho na árvore. Então, ele não é um algoritmo ótimo. Ele é um algoritmo subótimo. Ele é bom. Geralmente, ele vai te dar bons caminhos, mas ele não vai te dar o melhor possível. Existem caminhos melhores. Eu acho que essa árvore até parece que tem comunicação. Isso tem a ver com os parâmetros que ele botou, né? Se tu bota muito bias, tu converte rapidamente para encontrar. E aí tu acha um caminho. E quanto menos tu explorou,
mais subótimo é o caminho que tu achou, né? Porque se tu tem menos pontos do mundo, tem menos chance de ter achado os melhores, certo? Então, por outro lado, tu gera bem rápido uma árvore, tu gera bem rápido um caminho. Então, é aquele trade-off entre explorar o ambiente, achar o melhor caminho, mais perto do ótimo, ou rapidamente achar um caminho e vamos embora. Então, tem um custo-benefício aí dessas duas coisas. Mas deu para pegar esse custo-benefício que existe, né? E aí, pessoal, mais alguma coisa, alguma questão, alguma dúvida? Então, lembrando, só para a gente encerrar, hoje era a última aula dessas teóricas que eu queria mostrar para vocês. Eu cobri aquele livrinho lá, o livro do Autonomous Mobile Robotics. Então, daqui a 2 semanas, eu acho, né? Ali pelo meio de agosto, mas que dia é? Nem lembro mais. Quê? Dia 7 de agosto. A ideia é que vocês entreguem o trabalho final, certo? Assim como no primeiro trabalho, eu sempre dou uma margem para quem não entrega. Quem entrega na data, eu dou um carinho a mais. Quem não entrega na data, pode entregar. O importante é fazer a disciplina, é fazer os trabalhos, concluir a disciplina. Mas, então, essa é a approach de sempre. Teve alguns que entregaram atrasado, o outro, mas já entregaram o outro. Então, tá tudo certo. Então, beleza, gurizada. Mais alguma coisa? Se precisarem, deixa eu encerrar só a minha gravação aqui. Que horror, cara.